Nós tivemos aqui no dia 15 uma reação, né, aos ataques do governo golpista, que logicamente foi despertada por medidas parciais do governo, como é sempre. Né? Sempre tem uma causa que leva a que a população se levante de conjunto contra um determinado governo. Por exemplo, a Revolução Russa começou, se a gente fosse ter uma interpretação como está tendo hoje, porque a fila do pão era muito grande. E o pão não chegava, aí algum gaiato anunciou lá que, né, depois que tinha entrado 5% da fila, o resto estava tudo esperando, o pão tinha acabado. Aí o pessoal se revoltou, né? E em vez de comprar brioche da padaria do lado, começaram a queimar a cidade, tacar os soldados, etc. e tal. Então, a Revolução Russa teria sido por causa do pão. Será? Não. A Revolução Russa foi produto de um processo de desagregação, de degeneração do regime político, que durante a guerra chegou no extremo. Sempre o elemento que serve como gatilho, como estopim de uma crise, é um elemento ou aleatório, né? Porque poderia ter sido outra coisa, e que naquele momento em que a coisa explode, ele cria uma tensão maior e leva a uma mobilização. Né? Nesse sentido, nós temos que dizer claramente o seguinte: o princípio de mobilização que a gente viu nessa última paralisação, ele não é simplesmente por causa da Previdência. A Previdência é uma espécie de gatilho. Na realidade, o que nós estamos assistindo aqui é a tendência de decomposição do próprio regime político golpista, do golpe do Estado, que está extremamente frágil. Se a gente for encarar o problema como sendo um problema de previdência, isso daí não vai... A gente já viu antes como é que funciona isso. O governo lançou um ajuste fiscal demolidor, quer dizer, nem dá para chamar de ajuste fiscal, é uma política de terra arrasada. Apelidaram até de PEC da morte, PEC da destruição e tal. E houve uma certa mobilização de alguns setores, mas não aconteceu nada. E aí o movimento ingressou num período de pasmaceira, de calmaria. Se for um problema simplesmente da Previdência, tudo bem que a Previdência atinge mais diretamente um número maior de pessoas, ou mais explicitamente, porque a outra vai atingir um número muito grande de pessoas. Também não vai. Se o movimento for derrotado, pá, acabou. Na realidade, o que nós temos aqui, e isso nós temos que interpretar corretamente, é que está acontecendo aquilo que seria o inevitável, né? O regime político, à medida que ele começa a trabalhar, ele se desagrega. A base dele já era relativamente frágil, a gente sempre falou isso daí, que aquelas manifestações coxinhas eram extremamente artificiais. Nós vamos ter, se não me engano, amanhã, uma nova tentativa dos coxinhas. O prognóstico geral é que a coisa vai ser um fracasso. Vamos ver. Vamos ver o que a burguesia está fazendo. Vai servir como um termômetro de como as coisas estão se passando. Com certeza. Só que nós vamos ter que interpretar bem o que a gente vai ver ali para entender o que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, é evidente em todo lugar que aquele clima momentâneo que se criou, que colocou a esquerda na defensiva, que colocou uma minoria de direita na ofensiva, etc. e tal, isso daí se desfez quase que completamente. E o governo agora está apoiado pela burguesia, né? E ele, logicamente, que ele não cai, logicamente, porque os trabalhadores estão se levantando aí muito lentamente.